Olá, bom dia pessoal, professor Júlio. Vamos fazer a correção aqui dos exercícios de divisibilidade. Lembra que quando a gente fala que um número é divisível por outro, quer dizer que essa divisão dá zero, certo? Não sobra resto. Então, para a gente saber se 109 é divisível por 3, eu tenho que fazer a continha. Eu tenho que pegar 109 e vou fazer a divisão do 109 por 3. Se o resto der zero, então 109 é divisível por 3. Então vamos lá. O 1 é menor que o 3, então vou pegar o 10 para dividir. 10 dividido por 3 dá 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9, né? E 9 é o número que mais se aproxima de 10. Então eu pus 3 aqui, porque 3 vezes 3 dá 9. Subtrai o 10 de 9, que sobra resto 1. E agora eu vou descer esse 9 aqui ao lado do 1, vai virar 19. Preciso de 3 vezes o número que mais aproxima de 19. Se eu pegar o 3 vezes 6, dá 18. O 3 vezes 7 já dá 21, passou. Não pode passar, né? Então tem que ser o 6. 3 vezes 6, 18. Sobrou o resto 1 de novo, ó. 19 menos 18 dá 1. Acabou aqui, não tem mais números para descer. O resultado não deu zero, portanto, não é divisível. Então, 109 é divisível por 3? Não. Vamos para a próxima. 119 por 9. Vamos ver se é. O 1 é menor que o 9, então vou pegar o 11 para dividir por 9. 9 vezes 1 dá 9. Subtrai 11 de 9, sobra resto 2. Desço 9 aqui, fica 29. Na tabuada do 9, olha só, temos o 9 vezes 2, que dá 18. 9 vezes 3, que dá 27. 9 vezes 4, que dá 36. Então, o que mais aproxima é o 9 vezes 3. 29 menos 27 dá resto 2. Então, veja que nesse caso também não é divisível. Questão número 3. Vamos pegar 302 para dividir por 2. Aqui eu já posso pegar o 3, ó, porque o 3 é maior que 2. Então, 2 vezes 1, que dá 2. 3 menos 2, sobra resto 1. Desço 0 aqui, virou 10. O número que vezes 2 dá 10 é pelo 5. Ó. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10 dá resto 0. Desce o 2. E agora 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Nesse caso, como o resto é 0, 302 é divisível sim por 2. Opa. Sim, é divisível. 310 é divisível por 5?
Vejamos. O 3 é menor que 5, então vamos pegar o 31. Na tabuada do 5, 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 6 é 30. Já aproximou, ó. E 5 vezes 7 é 35. Passou. Então vou pegar esse aqui. 5 vezes 6 que dá 30. 31 menos 30 sobra resto 1. Desce o 0, fica 10. Então, na tabuada dos 5, 5 vezes 2 dá 10. Então, só pôr aqui 2, 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, resto 0. Se o resto deu 0, então 310 sim é divisível por 5. 712 é divisível por 4. 712 é divisível por 4. Posso pegar o 7, porque 4 vezes 2 dá 8. Então tem que pegar 4 vezes 1, que dá 4. Não pode passar do número de cima, tá? Se eu colocar o 2 aqui, dá 8 e passou de 7. 7 menos 4 dá 3. Vou descer 1, virou 31. Então, olha só. Se a gente pegar lá do 4 vezes 7, dá 28. 4 vezes 8 dá 32. Passou, então é 4 vezes 7. 31 menos 28 dá 3. Desce o 2. Resto 32 aqui, ó, o que vai dar? Vai dar 4 vezes 8. 4 vezes 8, 32. 32 menos 32, 0. Portanto, 712 é divisível por 4? Sim. Mil e 4 é divisível por 10? Vamos ver então. Se eu pegar o 10 aqui para dividir por 10, fica 1. Então 10 vezes 10, 1 vezes 10 dá 10. E 10 menos 10 dá 0. Se eu descer agora, eu vou descer um 0. 10 vezes quanto dá 0? 10 vezes 0. 10 vezes 0 é 0. 0 menos 0 dá 0. Desce o 4. Que número vezes 10 dá menor que 4? Se eu pôr 1 aqui já passa, né? Então tem que ser 0 de novo. 10 vezes 0 dá 0. 4 menos 0 dá 4. Então sobrou o resto 4. Então 1004 não é divisível por 10. 1000 é, 1004 não. Vamos fazer o próximo aqui. Entre as afirmações seguintes, quantas são verdadeiras? Pode marcar mais de uma opção. Todos os números naturais diferentes de 0 são divisíveis por 1? Sim. Lá no vídeo a gente vê isso, né? Qualquer número é divisível por 1. Qualquer número natural diferente de 0 é sempre divisível por 1 e por ele mesmo? Sim. Também vimos isso. Isso é a definição de número primo, né?
quando o número somente, né, é divisível por 1 e por ele mesmo, é primo. Mas todos os números são divisíveis por 1 e por ele mesmo. 55 é divisível por 1, por 5 e por 11 e por ele mesmo? Sim, também. Como é que eu sei disso? Porque você pode fazer uma pequena conta assim, ó. Primeiro, lembra que todo número, a gente já respondeu aqui na letra B, é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, se eu pegar 55, dividir por 1, vai dar 55, né? 55 vezes 1 dá 55. 55 menos 55 dá 0. O resto 0, então é divisível. Se eu pegar 55 e dividir por ele mesmo, vai dar 1. Porque 1 vezes 55 dá 55. E 55 menos 55 dá 0. Beleza. E agora, por que dá por 5 e por 11? Porque 5 vezes 11 dá 55. Então, ó, se eu pegar os 55 para dividir por 5, vai dar 11. 11 vezes 5 dá 55, que dá resto 0. Então, se eu pegar 55 e dividir por 11, vai dar 5. 5 vezes 11, 55, resto 0. Então, todas essas são verdadeiras. Aí a segunda divisão é do critério de divisibilidade. O que é o critério de divisibilidade? Você vai saber se o número é divisível ou não sem precisar fazer conta, utilizando apenas aqueles critérios que a gente viu na aula. Então, olha só. O diâmetro da Terra é de 12.756 quilômetros. Esse número 12.756 é divisível por 2? Tá, olha só, o que a gente viu lá na aula. Para um número ser divisível por 2, ele tem que ser par. E esse número é par? Sim, né? Como ele termina em 6, ele é par. Todo número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8 é par. Se esse número é par, então sim, ele é divisível por 2. Próximo. Esse número aqui, o 12.756, ele é divisível por 3? A gente viu que para o número ser divisível por 3, a soma de seus algarismos tem que dar um número que seja divisível por 3 também. Então, se eu pegar aqui, ó, o 1, somar com o 2, somar com o 7, somar com o 5 e somar com o 6, o resultado dessa conta também tem que ser divisível por 3. Se for, então esse número todinho é. Então, fazendo a continha aqui, isso aqui dá 10, isso aqui dá 11, isso aqui vai dar 21. Ó, mas 21 é divisível por 3. Por que eu sei que é? Porque eu sei lá da tabuada que 3 vezes 7 dá 21. Então, 21, se eu dividir por 3, dá 7. Então, portanto, esse número é divisível por 3, sim. Tá? Próximo. Esse número 12.756 é divisível por 4? A gente viu que para saber se um número é divisível por 4, basta olhar os dois últimos números, que
está formando 56 aqui. Se 56 for divisível por 4, então todo número é. Não precisa eu dividir todo ele, só precisa dividir os 56. Vamos dividir os 56 por 4. Então, pegando o 5 aqui, fica 1, ó. 1 vezes 4 fica 4, sobra resto 1, desce o 6, vira 16. 4 vezes 4 dá 16, resto 0. Então, viu que eu precisei fazer a continha só com os dois últimos finais, não precisei de eu fazer com esse número todo para saber se é divisível por 4. Como 56 é divisível por 4, então 12.756, sim, é divisível por 4. Esse número 12.756 é divisível por 5? Nós vimos que para ser divisível por 5, o número tem que terminar com 5 ou com 0. Esse número termina com 5? Não. Esse número termina com 0? Não. Então, não é divisível por 5. (12.756) é divisível por 6? Vimos na aula que, se esse número for divisível por 2 e for divisível por 3, então ele é divisível por 6. Vamos ver se ele é por 2 e é por 3. Por 2 sim, por 3 sim, ou então é por 6. Então sim, eu consigo dividir esse número por 6 e dar resto 0. 12.756 é divisível por 9? É o seguinte, se a soma dos algarismos desse número for divisível por 9, então ele é. Mas a gente já fez a soma dos seus algarismos, né? A soma deu 21. E 21 não é divisível por 9. Então, não. E esse número, 12.756, é divisível por 10? Para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. Esse número termina em 0? Não. Essa próxima questão aqui, ó, 2. Marque os números no qual 403.020 é divisível. Então, na questão 1 aqui em cima, a gente já viu os critérios da divisibilidade. Então, agora é só marcar. Esse número é divisível por 2? Lembra, se é par, é divisível. O E termina em 0, é par. Então, sim, é divisível por 2. É por 3? Para saber se é por 3, tem que fazer a soma dos algarismos. Pegar o 4, somar com 0, somar com 3, somar com 0, somar com 2, somar com 0. 4 mais 3 dá 7, 7 mais 2 dá 9. Ó, 9 é múltiplo de 3, então é divisível por 3. Então, sim. Esse número é divisível por 4? Para saber se é divisível por 4, eu olho os dois últimos algarismos. Eu olho os dois últimos aqui, ó. Se esse número é divisível por 4, então todo esse número grande é divisível por 4. Mas é claro que 20 é divisível por 4, né? Porque se eu divido 20 por 4, dá 5. Ó. 5 vezes 4 é 20. Então, tem que estar com a tabuada afiada, hein, pessoal? Esse número é divisível por 5. A gente viu que para ser divisível por 5 tem que terminar em 0 ou em 5. Como ele termina em 0, então é divisível por 5. Ele é divisível por 6?
Para esse número todinho ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Como é? Então é por 6. 403.020 é divisível por 9. Para saber se ele é divisível por 9, a soma dos seus algarismos tem que ser múltiplo de 9, ou divisível por 9. E é. 9 é divisível por 9, né, que dá 1. 9 dividido por 9 dá 1. E para ser divisível por 10 tem que terminar em 0. Como termina? Então na 2 marca-se todos. Ok? Faça a correção no caderno direitinho e até a próxima aula.